Ei, pare com essa correria. Muitos afazeres, e o que tal parar um pouco, desligar o piloto automático e meditar na palavra do Senhor que é alimento para nossa alma. Isaías, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vamos ver a palavra do Senhor que diz assim: O homem que morreu em Uzias, eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Versículo 3: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque que é dado esse título de profeta messiânico, porque foi o profeta que mais profetizou acerca da vida do Messias. E no versículo, ou capítulo que a gente iniciou a leitura, o versículo 1, vai falar da morte do rei Uzias. Ou seja, esse rei que acabado de morrer. E Isaías vai relatar, ou vai falar no texto, que esse rei morre e que ele vai ter uma visão do Senhor assentado em um alto e sublime trono. Olha como é interessante, irmãos. Em meio a uma perda, em meio a uma dor, em meio a um sofrimento, este homem vai até o templo, busca pela presença de Deus e ele vive o sobrenatural em meio a uma crise. O que é que nós podemos entender com isso? Irmãos, para nós que servimos a Deus, a crise não pode nos parar. Para nós que servimos a Deus, a perda ou o luto não pode nos fazer desistir de buscar a presença de Deus na nossa vida. Entenda uma coisa: esse homem vai ter uma visão celestial de Deus sentado em um alto e sublime trono em meio à dor. Pois eu digo para você essa noite, eu não sei como você entrou aqui, ou eu não sei qual é a crise que você está enfrentando, mas de uma coisa eu tenho certeza: é em meio a essa crise que, se você se disponibilizar a buscar a Deus, é que o Senhor vai se revelar para você, é que o Senhor vai te dar uma visão celestial do céu. Talvez você diga: Deus Júnior, mas tu não está sentindo o que eu estou sentindo. Eu não estou sentindo o que você está sentindo, mas uma coisa eu tenho por certo: que o Deus que fez Isaías contemplar esta visão celestial é o mesmo Deus que te trouxe aqui essa noite. Entenda uma coisa, irmãos: para nós ganharmos algo da parte do Senhor, ou para nós vivermos algo sobrenatural da parte de Deus, nós temos que perder essa fé. Não tem como, irmãos. O adorador, ele vai ser visto, ou ele vai ser um verdadeiro adorador, quando ele continuar adorando mesmo em meio a Cristo, mesmo em meio ao luto, mesmo em meio a todos. E entenda uma coisa: o rei Uzias não foi um mau rei, ele foi um bom rei, ele era um homem temente a Deus. E olha e raciocine comigo essa noite: o rei morre, e o povo agora fica atribulado, fica triste. E imagino eu aquele povo: e agora? O que vai ser de nós? O rei morreu, o rei era bom para o povo,
Isaías, na sua visão, ele vai ver Deus como? Sentado. Ele vai olhar e vai ver Deus sentado. Como é que pode, irmãos? Em meio a uma crise, em meio a uma perda, Deus está sentado. Sabe o que é que eu entendo com isso? O rei pode morrer. A crise pode se instalar. O homem pode falhar. Mas o Senhor não perde o controle. Talvez você entrou aqui essa noite abalado com a situação em que se instalou dentro da sua casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor não perdeu o controle da situação. Ele está no controle da situação, irmão. Não esqueça que o Senhor tem todo o controle nos céus e na terra e embaixo da terra. É Ele quem manda, é Ele quem desmanda, é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, irmão. A escassez bate a porta. E nos dias em que estamos vivendo está muito difícil. A dificuldade é grande. As coisas são caríssimas. A luta é tremenda. Enfermidades, a gente fica bom de uma, vem outra. Mas sabe o que é que conforta o meu coração? É que o povo de Deus está debaixo de uma promessa. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Ei, e há de ser que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não há problema. Não desista. Ainda que o médico diga que não tem mais jeito, não tem solução, entenda uma coisa: o controle está nas mãos do Senhor. E se Ele permitiu a crise chegar, se Ele permitiu a enfermidade chegar, é porque Ele quer se revelar no meio dessa luta para você. Versículo 2. Isaías não vai ver só o Senhor sentado no trono. Ele vai ver anjos voando sobre o Senhor, acima do Senhor. E ele vai descrever esses anjos como serafins. Serafins vem do hebraico saraf, que significa queimar ou arder em chamas. E por que esses anjos pareciam estar ardendo em chamas? Porque esses anjos têm uma proximidade muito grande com o Senhor, e a glória de Deus reflete neles, como se eles estivessem pegando fogo. Ei, tem uma coisa comigo essa noite: quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a glória do Senhor reflete o nosso. Glória a Deus! Quanto mais nós nos aproximamos, nós nos chegamos ao Senhor, mais a sua glória é vista em nossas vidas. E ele vai continuar dizendo que esses anjos tinham 3 pares de asas. Com 2 eles cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E eu quero essa noite dar um tema para essa mensagem. O tema é os 3 princípios da adoração. Com 2 cobriam o rosto. Queridos, e por que com 2 eles cobriam o rosto? Entenda uma coisa: aqueles anjos
eles eram como se estivessem pegando fogo, queimando. Mas quando aqueles anjos estão, naquele momento, ao derredor do trono de Deus, adorando, eles cobrem os seus rostos, porque eles querem que a glória que resplandeça não seja a deles, mas a de Deus. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, o homem tem que buscar a glorificar o nome de Deus e não chamar a atenção para si. Nós vamos olhar em João, capítulo 3, versículo 30. João Batista vai dizer assim: importa que eu diminua e que ele cresça. Ei, irmãos, o verdadeiro adorador, ele não busca a holofote para si, ele não busca a atenção para si, mas ele busca a glorificar o nome do Senhor. Ele busca que o nome de Deus seja exaltado na sua vida. O verdadeiro adorador, ele não está preocupado se o nome dele está lá no cartaz, se a foto dele está no outdoor, não, irmãos. A preocupação dele é adorar e exaltar o nome do Senhor, querido. Eu estava vendo algo esses dias e eu entendi uma coisa: todo falso adorador, ele quer buscar a glória para si. Ele quer ser o centro, ele quer ser o maior, ele quer ser o mais visto. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa essa noite: a minha e a sua adoração é independente se o homem está nos vendo ou não. Porque a nossa adoração, ela tem que ser exclusiva para o Senhor. Ela tem que ser dedicada exclusivamente para Deus. Quando nós saímos da nossa casa para cá, nós temos que vir com alguma intenção de adorar ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Em Mateus, capítulo 18, versículo 1 ao 3, os discípulos vão chegar assim para Jesus e vai dizer assim: Senhor, quem é o maior entre nós? Aí Jesus pega uma criança, coloca no meio e diz: olha, quando vocês forem como uma criança, vocês vão ser maior do mundo. Porque quem quiser ser o maior, que sirva o seu próximo. Ou quem quiser ser o primeiro, que seja servo de todos. Porque o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Logo eu entendo uma coisa: aqui não é lugar de disputa, aqui não é lugar de quem prega melhor, aqui não é lugar de quem louva melhor, aqui não é lugar de quem tem a melhor oratória, aqui não é lugar, irmãos, de quem é maior ou melhor do que o outro. Aqui é lugar de adoração, porque quando o Senhor olha do céu para cá, ele vê adoradores. Aqui não é lugar de quem vai exibir a melhor roupa, não, irmãos. Aqui é lugar de exaltar o nome do Senhor. E agora vamos para o segundo princípio da adoração. Segundo o Padre Arras, cobriam os pés. Por que, segundo o Padre Arras, cobriam os pés? Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, vai dizer dessa maneira: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina mais para ouvir do que para oferecer sacrifícios de touro, sabendo que fazendo assim fazem mal. O que é que nós precisamos entender aqui? Ei, quando o segundo Padre Arras coloca os pés, ele está dizendo reverência, respeito pelo ambiente chamado casa ou presença de Deus. Queridos, precisamos entender uma coisa: antes de nós sairmos da nossa casa e chegar aqui, nós temos que ter preparado o nosso espírito. Nós já temos que sair de casa com o espírito de adoração, com o espírito de reverência. Ei, hoje eu vou para o culto, hoje
As pessoas entram no culto e saem falando mal do pregador, saem falando mal da oração. A oração hoje não teve unção. Os louvores do conjunto hoje não teve unção, não louvou nada. Ei, culpa é sua. Que saia da sua casa sem um pingo de reverência na casa do Senhor, sem um pingo de respeito pelo ambiente que você se encontra. Por isso eu te digo, nós precisamos sair da nossa casa com o espírito de adoração, com o sentimento de reverência e respeito pelo ambiente que se encontra. Glória a Deus! Ei, se nós formos analisar Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo vai dizer dessa maneira: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentemos vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entenda uma coisa comigo essa noite: você não veio aqui para receber, não. Você veio aqui para dar. Você não veio aqui para ouvir, não. Você veio aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu quero que Deus fale comigo hoje. Senta na cadeira e cruza o braço. Fica igual aquele fariseu que, quando aquela mulher chega por trás de Jesus e começa a adorar, começa a chorar, começa a lavar os seus pés com lágrimas, enxugar com seus cabelos, ele olha. Se ele fosse profeta, ele saberia que ele estava matando, pois aquela mulher era uma ex-prostituta. Sabe qual é o problema? Que nós saímos, chegamos na casa de Deus e ficamos observando quem é que vai receber a oportunidade. Esse aí mesmo não. Ei, se preocupe com a sua adoração a Deus, porque você não veio aqui para olhar para ninguém, não. Você está aqui para adorar. Vamos para o terceiro. E também o terceiro patriarca. Dois com meu rosto, dois com meus pés, e dois pares eles voaram. E é que eu entendo aqui, irmãos, é que esses dois pares de asas que estavam livres tinham um propósito ali. Aqueles anjos já estavam prontos para o serviço a Deus. Na hora que o Senhor os designasse, eles já estavam com dois pares de asas livres e eles já estavam prontos para ir. Tem uma coisa: perceba o espírito da adoração. Eu não posso escolher o momento, a hora para me servir. Eu não posso escolher o dia ou quando der, porque a partir do momento em que eu aceito a Cristo, eu tenho que aceitar a condição que Ele me põe. Aleluia. Eu tenho que entender que eu sou um adorador não só de boca. Eu não sou um adorador somente que grita: ah, irmão, o senhor é contra que dá glória a Deus alto? Não, também não. Mas eu preciso entender que a minha adoração ao Senhor, ela também é demonstrada com serviço, com o trabalho na obra do Senhor. Quando eu olho aqui para baixo, eu não vejo nenhuma pessoa aqui incapaz. Eu não vejo nenhuma pessoa aqui sem intimidade. Sabe o que é que está faltando? É você procurar entender o seu chamado, assim como Isaías entendeu o seu chamado. É você, um vai de conselho. Assim que eu aceito a Cristo, me foi perguntado: o que é que você veio fazer dentro da casa de Deus? O que é que você veio fazer aqui? O que é que você quer ser? Para onde você quer ir? E eu fiquei calado, não tive resposta naquele momento, fui para casa. E eu orando a Deus, eu digo: Senhor, para que o Senhor me chamou? O que é que o Senhor quer comigo? E foi quando Deus me despertou a curiosidade pela palavra. Sabe o que é que eu quero que você entenda? Cada um de nós tem um chamado de Deus na vida. Ei, Ele escolhe pessoas. Você pode até ter entrado aqui sem capacidade, mas o Deus que te chamou, Ele te capacita para fazer a obra dele. Entenda uma coisa: não fique com um complexo de inferioridade, se achando coitadinho ou coitadinha, porque foi o Senhor quem me escolheu. Não foi o homem que me chamou, não foi o pastor quem me chamou, foi Deus que te chamou.